A gente vai falar hoje, depois de ter estudado as orações coordenadas, que são elas aditivas, me lembrem aí, as adversativas, alternativas, explicativas, conclusivas. Vocês devem fazer um paralelo entre a grade das coordenadas coordenadas com as subordinadas adverbiais que a gente vai fazer. Um dos grandes treinos que a gente tem que fazer é justamente esse, decorar conector. Minha grande tarefa é decorar conector. E hoje, trabalhando com as orações subordinadas adverbiais, esses elementos aqui tanto são importantes para a prova de interpretação de texto, gramática e na hora também de você produzir um texto. Porque se você não conhecer esses conectores, dificilmente você vai saber escrever, redigir bem uma redação, tá certo? Tá certo. Então, começa a nossa aula aí, diga aí, aprenda os conectores e analise o sentido. Queria que vocês no material de vocês colocassem 50% em cima da palavra conector e 50% em cima da palavra sentido. Antes de classificar, mesmo decorando os conectores, você precisa analisar os dois em conjunto. Tanto o valor do conector decorado por você, isso aqui você vai fazer no seu caderno, em sua casa, onde você tiver espaço e tem que decorar. Não tem para onde correr. Você tem que decorar pelo menos os principais, porque muitos deles que são cobrados em prova não são utilizados no nosso dia a dia. E às vezes a banca, principalmente a FCC, pede para que troque. Tem lá o lindo porquê e pede para trocar, por exemplo, por um por quanto. Você nunca utilizou o conector por quanto. Como é que você vai saber se cabe ou não no contexto? Aí, só decorando. Por exemplo, o conector em que pese, que é um conector concessivo. Eu nunca utilizei. Em que pese essa criatura estudou, não passou. Pense aí, em que pese. Ninguém escreve essa expressão. E a banca pede o mais, por exemplo, mais não, o embora, e pede para trocar pelo em que pese. Aí você fica sem saber se cabe ou se não cabe. É para isso que você tem que decorar os conectores. Então, pessoal, está aqui a grade de conectores, todos eles foram extraídos de prova, estão na ordem de estudo de prova e de importância na hora de você estudá-los. Está tudo escrito no material de vocês. Nós temos os primeiros conectores que a gente vai fazer em par, tá bom? O 1 e o 2 aqui, que são causa e consequência. Geralmente esses dois vêm juntos, tá bom? Quando o conector é causa, a outra geralmente é a consequência, mas é somente o aspecto semântico. Quais são os principais aqui? Como, em ordem inversa, eu vou mostrar para vocês em frase daqui a pouco. Na medida em que, haja vista, porquanto, já que, uma vez que, o porquê, todos esses conectores poderão exprimir ideia de quê, pessoal? De causa. Como, quando ele está na ordem inversa, ou seja, vem antes da oração principal, ele vai ter uma ideia de causa. Mesmo você sabendo disso, mesmo decorando, por exemplo, na medida em que eu não posso esquecer sim aqui, mesmo decorando, analisa a frase para ver se ela está expressando uma ideia realmente de causa. Decora o conector e analisa o sentido, tá bom? Então, como, na medida que, é muito importante, o conector haja vista no feminino não existe no masculino. Por exemplo, tem muita gente que gosta de flexionar o haja vista no masculino. Haja visto o ocorrido. Não existe isso. É haja vista sempre. E sempre que você viu o haja vista, saiba, vai dar uma ideia de quê, pessoal? De causa. Haja vista, pode ser haja visto, por exemplo, haja vista o ocorrido. Tá certo isso? Tá. Haja vista, muita gente, por conta do masculino à frente, haja vista o ocorrido, quer colocar como? Haja visto. Quando essa expressão causal nunca poderá ser masculino, tá bom? Só pode ser feminino. Uma vez a FCC perguntou dessa forma: haja vista a natureza dos fatos. Aí a banca perguntou: haja vista está no feminino porque concorda com natureza? Certo ou errado? Tá errado. Por quê? Que ela não concorda com ninguém. Haja vista é invariável. Não está no feminino porque é feminina a natureza. Está feminino porque ela é uma expressão somente feminina. Tá bom? Haja vista, somente feminina. Tá bom? Se for pluralizar, só permite que faça
o plural no haja, tipo hajam vista, e isso também não é obrigatório. Eu poderia dizer, por exemplo, o seguinte, ó, haja vista o ocorrido, ou então, hajam vista os ocorridos. E pode ficar também no singular, mesmo elemento a seguir estando no plural. Haja vista os ocorridos. Tá bom? Então, essa expressão tanto faz você sofrer essa variação. Porquanto com P, dá para trocar pela palavra porque. Porquanto, ele deve sempre ser o quê, pessoal? Causal ou explicativo. A gente explicou na aula passada que as causais ela tem uma ligação forte com explicativa. Antes de colocar que ela é causal, verifique se ela não está sendo uma explicação, porque elas são iguais. Tanto pode ser causa como explicação. Ok? Já que, uma vez que, sempre que os ver é causa, não tem para onde correr. Uma vez que, já que, uma vez que ele estudou, passou no concurso. Já que ele estudou, passou no concurso. Esses dois conectores aqui não causam problema. Sempre serão causa. Tá bom? E o porquê pode tanto ser explicação como causa. Não vou trabalhar hoje porque vou ao médico. O conector, você já sabe, verificou, é o porquê. Antes de classificá-lo como causal, verifique se ele está transmitindo uma ideia de causa ou de explicação. Grifou o porquê e todo o elemento que é iniciado por ele. Cortou a oração antes do conector. Eu tenho outra oração aqui. Porque vou ao médico expressa uma evidência ou ele expressa a causa de alguma coisa, pessoal? Expressa a causa. Ele não vai trabalhar hoje porque vai ao médico. Se expressa uma ideia de causa, vou chamar de quê? De oração subordinada adverbial, que, gente? Causal. Se essa é uma causal, essa anterior, não vou trabalhar hoje, será chamada de quê? De oração principal. Não é mais oração coordenada. Se essa é subordinada, a outra tem que ser chamada de quê, pessoal? De OP. O que é OP? Oração principal. Tá certo? Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Quem é o conector aqui, pessoal? Já que, uma vez que, esses conectores são clássicos na língua portuguesa. Já que, uma vez que, sempre é ideia de causa. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Já que ideia de causa, oração subordinada adverbial causal. Se é uma causa, a outra será chamada de quê? Oração subordinada. Não. Se essa é uma subordinada, essa aqui vai ser chamada de oração principal. Tá bom? Falando sobre o mecanismo de vírgula. Você está vendo que a primeira opção não tem vírgula e a segunda tem uma vírgula, tá certo? A vírgula antes do porquê, ela é desaconselhável porque essa oração adverbial causal tem valor de quê? De advérbio. Advérbios na sintaxe, na ordem direta, fica no final da frase. E é por isso que se dispensa a vírgula, que ela é desaconselhável. Mesmo sendo desaconselhável, a banca pode perguntar se estaria correto gramaticalmente a inserção de uma vírgula aqui. Estaria certa a inserção de vírgula? Sim. Só que quando se colocou essa vírgula, se quis chamar a atenção para o elemento que vem depois da vírgula. Ou seja, ele é mais enfático, ênfase. Ele deixou o elemento porque vou ao médico com mais ênfase. Ou seja, a pessoa vai prestar mais atenção no elemento que vier depois. Mas se for uma oração adverbial causal e estiver no final, a vírgula é dispensável. Não é o mesmo caso dessa anterior. Note, eu tenho essa vírgula aqui porque ela está o quê, pessoal? Marcando o quê? O deslocamento de quê? De uma oração subordinada adverbial causal. Você tem que anotar isso no material de vocês. A vírgula depois da palavra calor está aqui, ela é obrigatória porque ela está marcando o quê? O deslocamento de oração subordinada adverbial causal.
Você pode anotar isso aí. Ou expressão adverbial, tanto faz. Vírgula obrigatória. Marcar deslocamento de advérbio. Ou oração adverbial. Esses conectores aí, o já que, uma vez que e o porquê são clássicos. O problema vai estar aqui. Geralmente a frase vem com eles, com já que, uma vez que, e ele pede para trocar por outros. O conector como, ele tanto pode ser causal, conformativo ou comparativo. Ele pode ser esses três itens. Se você quiser depois fazer uma setinha aí, o como ele é causal, conformativo ou comparativo. Eles são esses três aí geralmente, conformativo, comparativo e causal. Quando o como inicia a oração, geralmente ele vai transmitir a ideia de quê? De causa. Note aqui, ó. Como vou ao médico, não vou trabalhar. É porque vou ao médico que não vou trabalhar. Quando o como está inverso, eu coloquei na tabelinha de vocês lá, inverso está na ordem indireta. Como o como veio na ordem inversa, ele vai marcar o quê? Uma oração subordinada adverbial causal. E a anterior vai ser chamada de quê? De oração principal. Justifica. A oração adverbial é essa que iniciou. Por que essa vírgula está aqui? Hein, gente? Por que essa vírgula está aqui? Marcar o deslocamento de quê? Oração adverbial. Ponto. Certo? Vejamos o outro. Essa frase eu tirei da revista Isto É, estava procurando frases com como, eu achei essa, ó. Como Chelsea, é essa a pronúncia? É de um time, né, espanhol? É? Chelsea, né? Como Chelsea não pôde fazer contratações, as chegadas do norte-americano Christian e do croata, Mateu, serão os únicos reforços para o Lampard, Lampard? Hã? Lampard, deveria ter um acento, né? Mas a palavra não é brasileira, então Lampard, né? Então veja só, esse como está iniciando uma oração, então grande chance dele ser o quê? Uma causal, que está iniciando. Vamos ler a frase e verificar se tem essa ideia aí, ó. Como Chelsea não pôde fazer contratações, as chegadas do Christian e Mateus serão os únicos reforços. Ou seja, é porque ele não pode fazer contratações que essas chegadas são os únicos reforços. Estou dando uma ideia de quê, pessoal? Aí de causa e consequência. Tá bom? Então é porque não pôde fazer novas contratações e deve-se aproveitar o que ele tem de melhor. As chegadas do americano Christian e do croata, Tá aí escrito? Croata Mateu. Tá certo? Então tudo isso aqui, ó. Como até contratações aqui vai ser oração subordinada adverbial, que causal, e a outra vai ser uma oração principal. Note que a oração principal ela tem uma ideia, somente a ideia de consequência. Essa é a causa e essa é a consequência. Eu não posso chamar isso aqui de oração consecutiva. A oração consecutiva teria que ter o conector consecutivo. Preservar essas áreas traz mais renda para a população, na medida em que melhora a qualidade dos empregos. Quem é o conector aqui, gente? É na medida em que eu tenho maior probleminha nesse conector, na medida em que, porque você precisa ortograficamente saber escrever essa expressão. Essa expressão parece uma proporcional. Olha no material de vocês, é o último. Proporcional. Olha o segundo conector das proporcionais. Quais são? É à medida que. E tem uma crase, não é verdade? À medida que é crase, ele não tem esse em. Se tem a crase, não tem o em. E se não tiver o em, ó, vai ser o na. Na medida em que ele sempre vai transmitir uma ideia de quê? De causa.
À medida que é ideia de proporção, ideia de fatos que acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo. Eu vou comprar um terreno e eu quero dar qualidade a esse terreno. Ou seja, eu vou morar lá, é bom para você ter uma praça? Por que é bom para você ter uma praça, ter verde, ter plantas? Porque isso vai melhorar o quê? A qualidade da moradia e do emprego. A causa, melhorar a qualidade de moradia e de emprego. E qual foi a consequência? Preservar as áreas para a população. Se eu preservo, se eu melhoro a qualidade da minha moradia, qual é a consequência disso? Preservar as áreas de renda para a população. Eu quero ter melhor qualidade de vida e isso gera como consequência a preservação do meio ambiente. Vamos lá, vai ter um novo loteamento, não entendeu ainda não, né? Vocês entenderam? Vamos lá, eu vou comprar um loteamento ali e se só tem casa lá, só tem apartamento lá, eu não vou querer. Porque é tudo concreto, isso não tem qualidade de vida. Ou seja, eu vou exigir que tenha área verde. Quando eu exigir a causa, eu quero o quê? Melhorar minha qualidade de vida. Quando eu exijo isso, o que é que eu vou ter como consequência? A preservação de áreas para a população. Então vamos lá, vamos para o próximo. Letra D. O fornecimento de água foi interrompido na medida em que os pagamentos não foram o quê? Tá aí? Efetuados. Eu botei pagos para encurtar. Quem é o conector aqui? Na medida em que. Na medida em que é um conector causal. Agora vamos identificar a ideia de causa aqui, ó. O fornecimento de água foi interrompido, é uma consequência, não é? Qual foi a causa? Os pagamentos não foram efetuados. O elemento iniciado pela expressão na medida em que transmite uma ideia de quê para o período de causa. Isso aqui está mais claro, né? Então, oração subordinada adverbial causal. E a outra vai ser o quê? Oração principal. Por que não tem uma vírgula após a palavra interrompido, candidato? Por que não tem uma vírgula ali depois? Porque ela está na ordem direta. Poder-se-ia colocar uma vírgula logo após interrompido? Sim, ia colocar a vírgula e depois ia dar um sentido de quê? De ênfase. Ia deixar o período mais o quê? Enfático. Observações. Você aprendeu agora há pouco que a expressão à medida que, com crase, dá a ideia de coisas que acontecem de forma simultânea. Na medida em que é causa. Observe aí. O medo aumenta à medida que entrávamos no ambiente. Quem é o conector? À medida que. Aprenda isso agora. À medida que é ideia de coisas simultâneas, coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Na medida em que é causa. Veja, o medo aumentava à medida que entrávamos no ambiente. Essas duas coisas são simultâneas? São ou não são? São, acontecem ao mesmo tempo. Eu tenho uma ideia de proporção. Proporção é simultâneo. Se você quiser colocar aí, que não tem dizendo o que é. É a 9. Pode avançar lá para o número 9. Está lá do outro lado, né? Proporção é a ideia de simultaneidade. Eu coloco assim, ao mesmo tempo. Coisas que acontecem ao mesmo tempo. Coisas que acontecem ao mesmo tempo. Ok? Então vamos lá. O medo aumentava, oração principal. À medida que entrávamos no ambiente, oração subordinada adverbial, o que, gente? Proporcional. E a banca vai chamar isso aqui de quê, pessoal? De causa. E perguntar se está certo. Está certo, não? Está errado, né? Isso aqui é a ideia de proporção. Outra observação que você tem que prestar atenção aqui é que a banca, principalmente a FCC, gosta de colocar coisa onde não tem. A crase está iniciando esse A aqui.
e ela gosta de colocar a preposição em aqui. Ficaria como? À medida em que, e você nem percebe que foi inserida essa preposição aqui, de tão semelhante que ela é da expressão na medida em que. Tem esse em aqui, candidato? Tem não, a expressão é só à medida que. Toma cuidado com esses acréscimos. Ok? Os verdadeiros motivos da denúncia foram ficando claros à medida que as investigações iam avançando. À medida que, eu sei que expressa proporção, mas veja se ela está adequada aqui ao contexto. Está, pessoal? Veja se dá dando ideia de coisas simultâneas. O medo aumentar... Não, aqui. Os verdadeiros motivos da denúncia iam ficando claros à medida que as investigações iam avançando. São coisas que acontecem simultâneas, ao mesmo tempo. Portanto, oração subordinada adverbial proporcional. E aqui a oração principal. Tá bom? Então, você vai fazer depois um quiz aí no material de vocês e verificar, ó. Eu tenho a expressão na medida em que, eu tenho a expressão à medida que com crase, que é a proporção, e eu posso também ter a expressão por acidente de à medida que sem a crase. E aí, Vitor, sem crase é proporção? É não. Geralmente ele vai ser o sujeito. Como assim, bicho? Que coisa é essa? Veja essa frase, ó. Eu vi numa prova. À medida que gerou sua queda foi o aumento das mensalidades. Olha, à medida a qual gerou sua queda. Aqui é um pronome relativo. Isso aqui é o sujeito do verbo foi. Que gerou é um pronome relativo. Portanto, essa expressão à medida que não tem valor nem de proporção, nem valor de causa. Isso aqui é o sujeito do verbo foi. E o que é o sujeito do verbo gerar. Aí eu faço uma armadilha dos infernos aqui e te engano bem direitinho. Na mesma prova tinha essa mesma frase. Investimento na formação dos professores é à medida em que. Aí o menino viu, eita, à medida em que Vitor disse que não existe. Toma cuidado. Toma cuidado aqui, ó. É à medida em que acredito. Quem acredita, acredita em algo. Isso aqui é um pronome relativo. Pronomes relativos atraem o pronome, a preposição que veio para cá. Portanto, essa também não tem nem ideia de proporção, nem ideia de causa. Continuando aí das causais, eu tenho aqui a expressão, esse produto faz parte da Xiaomi no país emergente. Haja vista que modelos anteriores, é isso depois da palavra haja vista, que modelos anteriores que modelos anteriores. O que você aprendeu sobre a expressão haja vista? Que ela é sempre feminina e sempre vai expressar a ideia de quê, pessoal? De causa. Então, circulou e grifa todo elemento iniciado por ele. Haja vista é oração subordinada adverbial, o quê? Causal. E aqui vai ser oração, o quê? Principal, né? Que modelos anteriores? Modelos está no plural, não é isso? Aqui não tem como ficar no plural não. Mas imagine que fosse assim, ó. Eu vou tirar esse que só para exemplificar aqui. Haja vista modelos anteriores. Se a expressão fosse assim, haja vista, modelo é masculino. Poderia ser flexionado, por exemplo, haja visto modelos anteriores? Pode não, que é sempre o quê? Feminino. Pode ser haja vistas? Não. Aqui pode sofrer variação? Pode. Hajam vista, só esse aqui é inflexionável, tá bom? Sim? Não fui à palestra porquanto trabalhei até tarde. A expressão porquanto, com P, o P é sinônimo de porque, vai expressar a ideia de causa. Essa vírgula aqui pode ser dispensada, ela nem é
proposta aqui. Porquanto, ideia de causa, ó, trabalhar até tarde foi o motivo que gerou o quê? A não ida à palestra. Expressa ideia de causa, porquanto, vai ser o quê? Oração subordinada adverbial o quê? Causal. E a outra vai ser oração principal. As medidas foram suprimidas, porquanto não estavam produzindo efeito desejado. Porquanto, expressando ideia de causa, oração subordinada adverbial o quê? Causal. E a outra é oração o quê? Principal. Tem que tomar cuidado para você não confundir essa expressão porquanto com contanto que é a ideia de condição. As pessoas costumam confundir porquanto, contanto que. Não confunde não, né? Não dá para confundir muito não. Agora, porquanto existe de forma separada? Pode existir de forma separada, porquanto? Pode. Aí ela vai ter expressão de valor. Tipo, por quanto tempo ficaremos aqui? Tempo ou valor. Por quanto você quer essa mercadoria? Expressão de valor. Ou por quanto tempo você vai ficar aqui? Por quanto tempo vai ser o quê? Um pronome interrogativo. E nós não vamos ter aqui uma conjunção de ordem causal. Tem que tomar cuidado aqui. Isso aqui vai ser um pronome interrogativo. Vai ser um pronome interrogativo e não tem nada a ver com ideia de causa nem de consequência. Ok? No número 2, a gente tem os elementos que são ideias de consecutivas, ideia de consequência em relação a outro fato. O que é interessante nas consecutivas, nós temos conectores que são chamados de conectores correlatos. Às vezes, esses conectores se quebram para formar uma outra oração à parte. Veja só, as pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Que ficaram roucas, eu tenho uma consequência de um ato. Os conectores, como a gente pôde observar no início da aula e tem no material de vocês, geralmente são conectores correlatos. O único que não é correlato é o de modo que, né? De modo que é sempre consequência. Mas geralmente são os conectores tão, tal, tamanho, associado ao quê? Tamanha era a sua inteligência, tamanha, que passou na prova do concurso sem estudar. Então, tamanha era a sua inteligência que passou no concurso. Tal era a sua capacidade que conseguiu dinheiro fácil. Ok? Então, geralmente são esses conectores. Tal, tamanho, tanto, associado ao quê? As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Tal, tamanho, tão, associada ao que, sempre vão gerar a ideia de quê, pessoal? De consequência. Então vai ser o que aqui? Oração subordinada adverbial consecutiva. E a outra vai ser a oração principal. No material de vocês tem uma segunda frase que eu não copiei. Vamos fazer junto comigo aí. Diz o seguinte: Mariana desistiu de ser perfeita. Grifou aí a expressão. Qual é aí, gente? De modo que. De modo que é o conector, essa vírgula que está no material de vocês. É totalmente dispensável, eu não preciso dela, porque ela está na ordem direta. De modo que acabou sendo feliz. A expressão de modo que, expressando consequência. Tanto ele quis, que acabou comprando. Tanto que, olha o conector correlato aí, gente. Tanto que, o que, tanto ele quis, que gerou o que como consequência? Acabou comprando. Oração subordinada adverbial consecutiva. E essa aqui é a minha oração principal. Concessivas, a gente está continuando nosso terceiro item, que é a concessiva por ordem de importância. E as concessivas geralmente é confundida com as adversativas lá nas coordenadas. Qual é a única diferença entre eles? O modo verbal, que as concessivas sempre vão acontecer no subjuntivo,
sempre vão acontecer no subjuntivo, enquanto que as adversativas sempre vão acontecer o quê? No indicativo. Então essa é a diferença escrita dos elementos, bem como os conectores. Porque a questão semântica das adversativas e das concessivas são idênticas. Elas são iguais na semântica e são diferentes aonde? Na sintaxe. Então, sempre que você viu o mais, o porém, o entretanto, o todavia, não obstante, não é isso? Esses conectores transmitirão a mesma ideia do embora, mesmo eles sendo de categorias diferentes. A única diferença são os modos verbais e os conectores. É para isso que eu tenho que decorar. Saber que mais é diferente de embora somente na sintaxe. Eles são diferentes somente na análise sintática. Embora é concessivo, o mais é adversativo. E ambos transmitem a ideia de quê? De oposição. Tá certo? Está. Quais são os conectores principais que eu tenho que decorar das concessivas? Embora é o principal. Isso aqui não pode sair da minha cabeça. Embora está lá no início da aula de vocês. O embora, mesmo que, são os dois principais. Embora e mesmo que sempre transmitirão ideia de concessão, ou seja, de oposição. Aí tem os mais raros que acontecem. Conquanto, que se confunde com contanto que, tem que tomar cuidado, contanto que é ideia de condição, conquanto é oposição, ou seja, concessiva. Tem a expressão em que pese. Vocês estão no material de vocês? Vamos grifar lá no material, no índice de vocês? Eu tenho lá. Marca que são os principais aí no material de vocês, ó. É no número 3. São os três últimos. Conquanto, com C, você pode associar conquanto a concessão, C de concessão, C de concessão ou de concessiva. Em que pese, já grifou. E a outra é o que, pessoal? Posto que. Essa expressão que não é comum. Essas três últimas aí são muito incomuns. Embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Decorei embora, sempre concessão. Oração subordinada adverbial concessiva. Concordo com a realização do negócio, oração principal. Ok? A semântica dela é oposição. Igualmente a lá as adversativas. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Mesmo que, embora, posto que, sempre concessão. Oração subordinada adverbial concessiva. E essa aqui vai ser minha oração principal. O árbitro não se exaltou, posto que houvesse ambiente hostil. Posto que ele não se exaltou, não ficou irritado, mesmo tendo um ambiente hostil para se jogar. Ou seja, mesmo com ambiente ruim, ele não se exaltou. Posto que dá uma ideia de contraste nessa frase. Oração principal, oração subordinada adverbial concessiva. Tem banca que só pede a classificação de concessiva e tem outras que pede a questão semântica. Aí é uma ideia de contraste. Os preços não aumentaram. Conquanto, com C de concessão, oração subordinada adverbial que? Concessiva. Eu tenho que tomar cuidado para não confundir conquanto com porquanto, nem contanto que é uma ideia de condição. Oração principal. Em que pese, esse conector super estranho vai transmitir sim a ideia de concessão, não tem para onde correr. Nesse caso aqui de em que pese, conquanto e posto que, tu tem que decorar esses conectores e saber que eles vão ligar a ideia de oposição e sempre serão concessivos. Em que pese te deixar, oração subordinada adverbial concessiva, oração principal.
Em que pese todos nós, outra em que pese todos nós, oração subordinada adverbial concessiva, oração principal. Você pode me perguntar, por que tem essa vírgula aqui? Deslocamento de oração. Se você parar um mês, adeus, né? Eu não paro a você, não. Se eu parar, não vai esquecer. Gente, Se parar um mês, já vai. Já volta a ser. Já vai. Vamos lá, o condicional é o nosso quarto tipo. Tomando cuidado para não confundir. Olha, as principais das condicionais, e é fácil você entender só pelo sentido da condicional. Vai expressar o quê? Condição. As principais é o se e o caso. Se você voltar, tudo bem. Caso ele volte, tudo bem. Então, caso e se são conectores clássicos que expressam condição. Toma cuidado para tu não confundires o conquanto com o que, gente? O contanto que. Contanto que é a ideia de quê, pessoal? De condição. Contanto que leve seu irmão, pode ir. Quem nunca passou por isso em casa, né? Irmão pequeno, né? Levar seu irmão, você pode ir. Contanto que leve seu irmão, oração subordinada adverbial causal. Pode ir é o quê? Oração principal. Não é isso? Se ele cumpriu o acordo, olha o se aqui condicional. Toma cuidado com o se condicional, porque em relação à colocação pronominal, muita gente estuda colocação pronominal e aprende que pronomes oblíquos não começam as frases. Não tem um se como pronome? Não tem um se? Vem de se casa, se vem de casa. Eu não posso começar a frase com o se. Só que esse se aqui não é pronome, ele é uma conjunção condicional. Então tá de boa ele começar a frase. Viu? Então, se ele cumpriu o acordo, poderemos seguir como planejado. Isso aqui é uma condição para seguir como planejado. Oração subordinada adverbial causal. Opa! Condicional. Condicional. Isso aqui é condicional. Estou tanto na causal aqui. Condicional. E essa aqui vai ser a oração o quê? Principal. Caso você não saia de casa, passo lá para te ver. Caso é clássico, condição, né? Caso você não saia de casa, oração subordinada adverbial condicional. Eu estou falando causa de novo, né? Passo lá para te ver, oração principal. Condicional, condicional. A próxima, gente, as principais foram as que eu disse. Causa, concessiva, e qual foi a outra? E as causa, consequência e concessão. São as principais que dão trabalho. Principalmente as causais são as mais importantes. Comparativa vai dar a ideia de quê, pessoal? De comparação. O clássico das comparativas é o como. Toma cuidado para não confundir o como, que pode ser o quê? Causa. Joana não foi tão esforçada como devia, quanto devia. Eu podia substituir aqui o com pelo como. E note que é uma conjunção correlata, né? Ela está quebrada. Joana não foi tão esforçada quanto devia, quanto ela devia. Oração subordinada adverbial, o quê? Comparativa. Oração principal. Preste muita atenção nisso, em saber dessas conjunções correlatas e analisar o sentido, claro. Ele era tão alto, tal tamanho, geralmente gera o quê? Consequência. Nesse caso, não. Por isso você tem que associar junto com o sentido. Ele era tão alto quanto o irmão que, gente? Era. O verbo foi omitido aqui. Oração subordinada adverbial comparativa. As comparativas são as mais fáceis, ninguém tem problema com isso. Número 6, conformativas. Conformativas, gente, são as orações que servem de modelo para outras. Ou passa a autoria do que se diz para outra pessoa. Se você é o seguinte, ó, vai chover hoje, conforme noticiou o jornal.
conforme noticiou, consoante noticiou, segundo noticiou. Tudo isso passa a autoria do que se diz para outra pessoa, né? Ó, faço rabanadas, que serve de modelo, ó, conforme minha avó me ensinou. Conforme é como ela ensinou, é do jeito que ela fez, passa a autoria do que se fez para outra pessoa, ou então essa próxima frase iniciada pelo conforme serve de modelo para a anterior. Portanto, oração subordinada adverbial conformativa. Eu nunca vi cobrando em prova as conformativas, nunca. O campeonato será disputado segundo, conforme, consoante, oração subordinada adverbial conformativa. Número 7, a gente tem as finais. Final é a mesma coisa que o quê? Que finalidade, que objetivo. Se quiser colocar aí na frente, é a mesma coisa que objetivo. Para que alguma coisa foi feita. Todos se esforçaram para que tudo desse certo. Para que tudo desse certo. Para que é o conector que dá a ideia de finalidade, objetivo. Oração subordinada adverbial que? Final. Todos se esforçaram é o que? Oração principal. Uma observação que você vai fazer aqui, muito importante nessa aí, você pode colocar um asterisco, é que geralmente as finais, elas vêm o que, gente? Pode escrever aí, geralmente, pode ir em cima dessa aí. Geralmente vem reduzida de infinitivo. Escreve aí, faz um parêntese. Geralmente vem reduzidas de infinitivo. Ó, eu escrevi aqui em cima, ó, o que se some? Todos se esforçaram para dar certo. Olha para essas duas frases, qual é a mais comum no nosso idioma? Todos se esforçaram para que tudo desse certo ou todos se esforçaram para dar certo? Qual é a mais comum? A primeira aqui ou aqui? A de cima, não é? Ou seja, é mais comum a omissão do que? Se é mais comum em textos e em provas. Então aqui, todos se esforçaram para que tudo desse certo. Se tem o que, é oração subordinada adverbial, o que, gente? Final. E se não tem o que? Note que o verbo ficou no que? Do infinitivo. Continua a mesma classificação, oração subordinada adverbial final, sem o que vai ser reduzida de infinitivo. Geralmente ela vem nessa estrutura. A aluna estudou muitas horas com que objetivo, gente? A fim de que não reprovasse, para que não reprovasse, a fim de que não reprovasse, oração subordinada adverbial final, e essa aqui vai ser minha oração principal. Note que é mais comum a gente escrever ela reduzida, a fim de não reprovar, a fim de não reprovar. Aí ela passa a ser o quê? Reduzida de infinitivo. Uma dúvida que você pode ter é do afim junto e do afim separado, viu? Afim junto quer dizer semelhante. Nossas ideias são o quê? Afins. É o afim junto que é o quê? Semelhança. Que nada tem a ver com finalidade. Porque tirou o quê, ó? Não tirou a conjunção? Fica a fim de não reprovar. A fim de que não reprovasse, a fim de não reprovar. Ela está reduzida de infinitivo, aqui está conjugado. E esse a fim de também pode exemplificar paquera, né? Eu estou a fim de você, não é? Isso é informal. A língua não contempla isso. Estou a fim de você, não. Eu quero ficar com você também, não, né? Estou apaixonado por você é o melhor, né? Mas não se apaixona agora, deixa passar no concurso. Ideia de tempo, né? Ideia de tempo, todo mundo consegue perceber que o quando transmite o quê? A ideia temporal. Quando escuto essa música, quando ouço, a conjunção é o quando, oração subordinada adverbial temporal.
e penso em você, OP, oração principal. O que é interessante, o destaque fica para esse mal, que muita gente pode pensar que isso aqui é um advérbio, quando na verdade isso aqui é uma conjunção temporal. Ele diz, mal entrei no banho, tem valor de quando entrei no banho. Então, mal entrei no banho transmite ideia de quê? De tempo. A conjunção é o mal com L, não mal com U, viu? Mal com U é adjetivo. O telefone tocou, oração principal, oração subordinada adverbial temporal. As proporcionais, a gente já deu a dica para você colocar no material de vocês, transmite ideia de quê? De fatos simultâneos. Ideia de simultaneidade. Se você tiver problema com a palavra simultâneo, coloca ao mesmo tempo, que é a mesma coisa. Coisas que acontecem de forma simultâneas, coisas que acontecem ao mesmo tempo, ok? Quanto mais, quanto mais, menos, tanto faz. Isso aqui são conjunções correlatas. Quanto mais, quanto menos, menos. Então eu tenho ideia de proporção, ideia de simultaneidade. Oração subordinada adverbial proporcional. E aqui vai ser a oração principal. Ele melhorava sua forma física à medida que, e a gente já debateu isso demais no início da aula, à medida que a ideia de simultaneidade, oração subordinada adverbial proporcional. OP. E é isso, gente.